Antes de colocar seu dinheiro em um SUV neste ano de 2025, eu preciso te mostrar algo que pode mudar completamente sua decisão. Existem modelos no mercado que mal conseguem passar dos 80 mil quilômetros sem apresentar uma lista interminável de defeitos, e isso significa que, em menos de 5 anos, você pode acabar perdendo tudo o que investiu. E não estamos falando apenas de prejuízo financeiro, estamos falando de perder a paciência com tantas visitas à oficina, ao ponto de ser cumprimentado pelo nome pelos mecânicos. Tem SUV novo sendo vendido que já começa a dar sinais de desgaste com apenas alguns milhares de quilômetros rodados. Motores que se deterioram com facilidade, câmbios problemáticos, sistemas elétricos que dão pane do nada, é um pesadelo sobre rodas. Mas não estou aqui para causar medo, estou aqui para te proteger disso tudo. E é exatamente por isso que preparei uma lista com 5 SUVs de 2025 que você deve riscar do seu radar imediatamente. Se prepare para abrir os olhos e proteger seu bolso, porque o que você vai descobrir aqui é o tipo de informação que muita montadora prefere manter em segredo. E antes que a gente comece com os nomes que ninguém quer te revelar, eu preciso de uma ajudinha sua. Se curte esse tipo de conteúdo e quer continuar recebendo mais vídeos como este, clica no botão vermelho de se inscrever. Não é uma obrigação, mas com certeza me deixaria muito feliz e me motivaria ainda mais a trazer as melhores informações do universo automotivo diretamente para você. Eu tentei de tudo para não colocar esse SUV nessa lista. Mas depois de tantas reclamações vindas de proprietários frustrados, não teve como deixar de fora. Hoje a gente vai falar do Chevrolet Equinox 2025, um modelo que chega com cara de moderno, design chamativo e aquele discurso de motor turbo eficiente, perfeito para a família. Só que, por trás dessa aparência sedutora, esconde-se um problema sério que pode acabar com a sua paciência e esvaziar a sua conta bancária. Antes de você assinar qualquer papel, escuta isso com atenção. O Equinox promete desempenho com seu motor turbo, mas, na prática, entrega um consumo de óleo assustador. Estamos falando de um motor pequeno, sobrecarregado, que a Chevrolet insiste em usar por aqui há anos. E se você não for do tipo que confere o nível de óleo toda semana, algo que convenhamos, ninguém faz religiosamente, pode se preparar, antes mesmo de chegar aos 80 mil quilômetros, seu motor pode abrir o bico. A conta dessa brincadeira? Melhor nem imaginar. E tem mais, o turbo, que deveria ser o grande diferencial de desempenho, acaba virando um inimigo silencioso. Ele exige tanto do motor que, mesmo em uso urbano, ir ao trabalho, buscar os filhos na escola, ele começa a apresentar desgaste prematuro. Vazamentos misteriosos, perda de potência, falhas de vedação, tudo isso acontece em pouquíssimo tempo de uso. E se você achou que parava por aí, se enganou. A transmissão desse SUV é mais um capítulo tenso dessa novela. Ao invés de trocas suaves e imperceptíveis, você vai sentir trancos, hesitação nas respostas e até falta total de aceleração em alguns momentos. Muitos motoristas relataram casos em que o carro simplesmente não responde quando se pisa no acelerador. E em situações de trânsito, isso não é só irritante, é perigoso. Há relatos, inclusive, de falhas completas da transmissão e apagões repentinos durante a condução. Imagine isso acontecendo no meio da estrada, com a sua família dentro do carro. O problema piora ainda mais quando tudo isso acontece pouco tempo depois da garantia acabar. Aí não tem conversa, ou você paga do próprio bolso, ou encosta o carro. Reparos como esse não saem barato, já teve gente pagando mais de 25 mil reais numa única manutenção. E olha que a Chevrolet vende o Equinox como um SUV acessível. Mas até mesmo dentro dessa faixa de preço, a qualidade deixa muito a desejar. Em menos de um ano de uso, os painéis internos já começam a apresentar folgas, barulhos e perda de acabamento. O painel e os forros das portas parecem ter vindo de um modelo desmontado no ferro velho. O marketing da marca promete durabilidade e confiabilidade, mas os relatos reais contam outra história. Qualquer mecânico que fale a verdade vai te alertar, o Equinox começa a dar problema cedo demais. E quando os defeitos aparecem, o carro se transforma num poço sem fundo de gastos e aborrecimentos. E nem adianta pensar em revender para se livrar da dor de cabeça. A desvalorização desse modelo é agressiva. Em pouco tempo, ele perde boa parte do valor de mercado. Afinal, quem em sã consciência vai querer comprar um carro conhecido por tantos problemas? Se você está procurando um SUV confiável, que te acompanhe por muitos anos com tranquilidade, o Equinox definitivamente não é essa escolha.
Entre motores que mais bebem óleo do que funcionam bem, câmbios problemáticos e um acabamento interno que parece derreter com o tempo, esse Chevrolet entra fácil na lista dos piores SUVs para se comprar em 2025. Por você, pelo seu bolso e pela sua segurança, passe longe. Na quarta colocação da nossa lista está um SUV que, apesar da fama e da aparência imponente, esconde uma série de armadilhas que podem transformar a vida do proprietário num verdadeiro teste de paciência: o Jeep Grand Cherokee 2025. A marca Jeep já carrega há anos um histórico turbulento no quesito confiabilidade, e infelizmente, este modelo apenas reforça essa reputação. Se você está considerando investir nesse SUV por conta do visual robusto e do nome tradicional, é melhor repensar enquanto é tempo, porque as chances de enfrentar dor de cabeça antes mesmo dos 80 mil quilômetros são altíssimas. Um dos maiores vilões aqui é o sistema eletrônico. De acordo com diversos relatos de donos e oficinas especializadas, o centro multimídia do Grand Cherokee parece ter vontade própria, trava do nada, reinicia sozinho, o Bluetooth falha constantemente, e há quem diga que a tela simplesmente apaga enquanto você dirige, como se tivesse entrado em colapso emocional. E os problemas não se limitam ao sistema de entretenimento. O painel digital de instrumentos também vira um festival de bugs, com marcações incorretas de velocidade, luzes de alerta acendendo sem motivo, e em alguns casos, tudo apagando de uma vez só. Agora vamos falar da transmissão. Este modelo específico do Grand Cherokee já chega com um histórico bem complicado. As trocas de marcha são bruscas, o carro hesita ao acelerar, e ainda por cima transmite trancos desconfortáveis durante a condução. Tudo isso já seria inaceitável em um veículo dessa categoria, mas o que realmente assusta é o risco real de falha completa da transmissão. Há motoristas que simplesmente foram deixados na mão, literalmente, no meio do nada, com o carro recusando-se a sair do lugar. E se esse colapso acontece fora da garantia, o conserto não vai sair por menos de R$30 mil. O motor também não colabora. Vazamentos de óleo são extremamente comuns nesse modelo, o que reduz o nível de lubrificante e, inevitavelmente, provoca desgaste prematuro das peças internas. Isso, com o tempo, acaba levando a falhas críticas no funcionamento do motor. E o pior, há registros de que o carro simplesmente apaga sozinho durante a rodagem, algo extremamente perigoso, especialmente em vias rápidas ou em momentos de ultrapassagem. Imagine a tensão de estar numa estrada movimentada e, do nada, o motor desligar completamente. É importante lembrar que essa fama não é nova. Quem trabalha em oficina já está cansado de ver SUVs da Jeep dando dor de cabeça cedo demais. E o Grand Cherokee 2025 só reforça essa estatística preocupante. São falhas eletrônicas, problemas de câmbio, motores com comportamento errático, tudo isso somado gera um cenário em que o dono entra num ciclo interminável de manutenção, peças caras, espera por reposição e, claro, muita frustração. Se você está atrás de um veículo durável, confiável e que não te faça perder noites de sono, esse SUV definitivamente não é para você. A não ser que você goste de viver na oficina, abrir a carteira toda semana e ainda torcer para que as peças cheguem um dia. Nesse caso, o Grand Cherokee pode até servir. Mas, para quem valoriza sua tranquilidade e quer preservar o bolso e a sanidade, o melhor conselho é: fique o mais longe possível desse modelo. Sua conta bancária e sua saúde mental vão agradecer. Na terceira posição, a surpresa foi grande, e não no bom sentido. Sempre enxerguei a Ford como uma marca sólida, com tradição e respeito no mercado, mas esse modelo específico balançou essa imagem de forma preocupante. Estamos falando do Ford Explorer 2025. Apesar do nome imponente e da ficha técnica que impressiona à primeira vista, o que encontramos na prática é um cenário bem diferente, cheio de sinais de alerta que muitos donos já estão enfrentando no dia a dia. O Explorer chega ostentando um motor 3.0 EcoBoost, que, só pelo nome, já mistura promessas de potência e eficiência. Parece a combinação perfeita, não é? Só que por trás desse jogo de palavras publicitárias existe um problema bem real. Esse motor é conhecido por superaquecer com facilidade e consumir óleo de forma quase absurda. Há inúmeros relatos de donos dizendo que o carro parece evaporar o lubrificante como se fosse água, mesmo sem vazamentos aparentes. E quando o óleo começa a desaparecer sem explicação, não demora para que os componentes internos sofram desgaste severo, levando a falhas mecânicas graves, muitas vezes antes mesmo de o carro atingir os 80 mil quilômetros. E como se não bastasse esse motor com sede insaciável de óleo, o Explorer ainda guarda outra armadilha: a corrente de comando.
Essa peça, que deveria durar por toda a vida útil do carro, tem apresentado falhas prematuras de forma recorrente. Muitos motoristas têm descoberto isso da pior maneira possível, com reparos que custam uma pequena fortuna. Substituir essa corrente exige mão de obra especializada e peças que não são nada baratas, e quando o prejuízo chega, vem acompanhado de uma sensação de frustração total. Outro ponto que pesa, e muito, contra o Explorer é a desvalorização. O modelo perde valor de revenda de forma acelerada, muito mais do que a média de seus concorrentes diretos. Em poucos anos, você pode se ver com um SUV que não só deu trabalho mecânico como ainda perdeu boa parte do que você investiu. É como comprar um produto com prazo de validade embutido, mesmo sem estar escrito no manual. O resultado prático? Um prejuízo enorme na hora de trocar ou vender. E sabe por que tudo isso acontece? A resposta está na política interna da montadora. A Ford, nos últimos anos, tem apostado em componentes mais baratos e em estratégias de corte de custo que acabam afetando diretamente a durabilidade dos seus carros. O Explorer 2025, infelizmente, não foge a esse padrão. O uso de materiais inferiores e soluções técnicas pouco robustas cria um ciclo vicioso onde o lucro imediato vem à frente da confiabilidade de longo prazo. Investir nesse modelo é praticamente assinar um contrato com a oficina mecânica. Você compra sabendo que terá gastos elevados, dores de cabeça recorrentes e um retorno financeiro muito abaixo do esperado. Por isso, se você valoriza uma experiência de condução prazerosa, segurança e confiança no seu carro, esse Explorer definitivamente não é para você. Existem muitas outras opções no mercado nacional que oferecem exatamente isso: durabilidade, conforto e tranquilidade. E acredite, você merece muito mais do que um carro que vai te deixar na mão. Na segunda colocação, chegou a hora de falar sobre um modelo que engana fácil pelo visual sofisticado, mas que esconde um histórico cheio de problemas que podem transformar o sonho do carro novo em pura frustração. Estamos falando do Volkswagen Tiguan 2025, um SUV com aparência refinada, acabamento caprichado e aquele charme europeu que atrai muitos brasileiros à primeira vista. Mas como você já sabe, nem tudo que brilha é ouro. Sob essa carroceria elegante se esconde uma realidade bem menos glamourosa. A confiabilidade da Volkswagen, especialmente nos últimos anos, deixou muito a desejar. E o Tiguan é um exemplo claro disso. Quem pensa em comprá-lo precisa saber de antemão o que pode estar por vir. Não é exagero dizer que esse carro carrega um pacote de dor de cabeça em potencial. Um dos maiores problemas está justamente no sistema elétrico, o calcanhar de Aquiles do Tiguan. Os relatos são muitos e vêm de todo lado. Travamentos na central multimídia, sensores que enlouquecem sem motivo, câmeras de ré que param do nada e, mais grave ainda, painéis de instrumentos digitais que falham em pleno uso. Imagine estar manobrando o carro e, de repente, a câmera te deixar no escuro. Ou ver luzes de alerta piscando no painel sem nenhuma razão aparente. Esses erros não são apenas irritantes, podem comprometer a segurança e desviar sua atenção na direção. E aí vem a parte que dói no bolso. As peças da Volkswagen não são baratas. Se você, por exemplo, precisar trocar a tela sensível ao toque do Tiguan, prepare-se para gastar mais de R$ 4.500, fácil. E como os defeitos elétricos são recorrentes, a tendência é que esses gastos se acumulem ao longo do tempo. O que no começo parecia ser um carro moderno e tecnológico, acaba se tornando uma fonte constante de despesas inesperadas. Outro ponto crítico é a transmissão automatizada DSG, aquela famosa caixa de dupla embreagem que a marca vive promovendo como sinônimo de eficiência e esportividade. No papel, ela parece fantástica, trocas rápidas, bom desempenho e economia de combustível. Mas, na prática, a história é bem diferente. Muitos donos relatam trocas de marchas secas, hesitação na aceleração e até falhas graves que deixam o carro parado, mesmo com baixa quilometragem, em alguns casos antes dos 80.000 quilômetros rodados. E como você já deve imaginar, consertar ou substituir uma transmissão DSG não sai nem um pouco barato. É um serviço complexo e caro, que pode passar facilmente dos R$ 20.000, dependendo da situação. O Tiguan 2025 pode até parecer o SUV ideal, bonito por fora, com aquele ar premium, mas quando se fala em durabilidade e tranquilidade, ele deixa muito a desejar. Problemas elétricos, câmbio temperamental e manutenção cara são um combo que nenhum motorista quer enfrentar. Então, se o seu objetivo é evitar arrependimentos e preservar o seu dinheiro e sua paz de espírito, talvez seja melhor manter distância do Tiguan. Reflita bem antes de decidir. Existem opções no mercado nacional que entregam muito mais confiança, e sem te dar tanto trabalho.
Chegamos ao topo da lista, e o modelo que ocupa essa posição pode até surpreender alguns. Afinal, não é um SUV muito popular por aqui, e talvez justamente por isso ele passe despercebido. Estamos falando do Mitsubishi Outlander 2025, um carro que tenta conquistar espaço no segmento familiar com um visual moderno e uma proposta de versatilidade. À primeira vista, parece ser uma opção racional. Mas basta olhar com mais atenção para perceber que a realidade está longe da promessa. A Mitsubishi posiciona o Outlander como um SUV espaçoso, ideal para famílias, mas a verdade é que ele decepciona em vários pontos cruciais. Se você está buscando um carro confiável para o dia a dia com conforto e desempenho à altura, talvez seja melhor considerar outras alternativas. E vamos te mostrar exatamente o porquê. O primeiro ponto que levanta a bandeira vermelha é o motor. A versão brasileira do Outlander vem equipada com um 2.5 litros, 4 cilindros aspirado, uma configuração que, embora comum, está longe de ser ideal para um carro desse porte. Em trajetos urbanos ou em vias planas, ele até dá conta do recado. Mas basta encarar uma ladeira mais íngreme, uma estrada com ultrapassagens ou a necessidade de agilidade, que a limitação aparece. O carro sofre para responder, entrega acelerações lentas e exige paciência de quem está ao volante. Para um SUV familiar, espera-se muito mais desenvoltura. Outro fator que pesa negativamente é o valor de revenda. O Outlander sofre com uma desvalorização acentuada desde o momento em que sai da concessionária. Isso acontece por diversos motivos: menor reconhecimento da marca no segmento de SUVs médios, pouca procura no mercado de usados, e um histórico de confiabilidade que gera dúvidas. Quando chegar a hora de vender, o proprietário pode enfrentar dificuldades reais para encontrar interessados, e o preço final provavelmente estará bem abaixo do esperado. Isso transforma o carro numa escolha pouco vantajosa a longo prazo. E não para por aí. Para manter os custos de produção sob controle, a Mitsubishi adotou um sistema de suspensão bastante simples no Outlander. E isso compromete diretamente o conforto a bordo. Em ruas esburacadas ou com piso irregular, o carro transmite cada impacto para dentro da cabine, tornando os trajetos cansativos e desconfortáveis. E o problema não é só a falta de suavidade. Os amortecedores apresentam desgaste prematuro, o que leva a problemas de dirigibilidade e necessidade de manutenção antes do tempo. E, como você já imagina, esse tipo de reparo nunca é barato. Resumindo, apesar da boa aparência e do apelo familiar, o Mitsubishi Outlander 2025 acumula pontos fracos que pesam, e muito, na hora de decidir. Um motor subdimensionado para o porte do carro, um pós-venda desvalorizado e uma suspensão que compromete tanto o conforto quanto a durabilidade são fatores que não podem ser ignorados. Então é isso. Essa foi a lista dos SUVs que mais preocupam quando o assunto é confiabilidade, custo-benefício e durabilidade. Não queremos aqui te desmotivar a investir em um SUV, muito pelo contrário. Existem excelentes opções no mercado nacional, veículos robustos, bem construídos e que vão te entregar anos de tranquilidade. Mas é essencial ir além da propaganda, estudar bem cada modelo e, principalmente, ouvir a voz da experiência de quem já passou por isso. A decisão de comprar um carro não pode ser baseada só em aparência ou em uma ficha técnica bonita. O segredo está na informação. E se você quiser ver SUVs que, segundo muitos usuários e mecânicos, entregam muito mais do que prometem, até mais que algumas versões da Toyota, confere essas sugestões aqui do lado. Vale a pena analisar.